queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria estar aqui e compartilhar desse momento com o meu amigo, o pastor Coutinho, faz com que esse momento seja mais especial ainda. Nós viemos ali da cidade de Volta Redonda, juntos fomos gerados no mundo espiritual e ministerial. Nós louvamos a Deus por essa caminhada, louvo a Deus por essa ênfase na educação e esse cuidado com a palavra, potencializando em todas as áreas o acesso e o desenvolvimento daqueles que precisam crescer e crescer a partir da palavra. Eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana há 18 anos, estou pastoreando a minha terceira igreja. A primeira igreja que eu pastoreei foi no Nordeste, pastoreei por 8 anos, durante 8 anos. A minha segunda igreja foi a Central de Mantiqueira, pastoreei por 10 anos e hoje estou pastoreando ali a Igreja Central de Petrópolis. E um desafio novo, porque esse ano já inaugurou, nessa nova nomeação, um desafio novo da abertura de uma escola, Instituto Wesleyano de Ensino, a nossa primeira escola wesleyana, e nós começamos no ano de 2022 já, com portas abertas, recebendo crianças para a educação infantil. Serão 6 turmas que receberão crianças de 7 meses até 5 anos de idade. Nós estamos começando com infantil porque o projeto é que no ano de 2023 nós possamos já estar abrindo as portas para o Fundamental 1 e 2, no ano de 2024 para o ensino médio, e estamos sonhando e já trabalhando para que no ano de 2025 nós tenhamos uma faculdade confessional por princípios bíblicos, aonde desde muito pequeno a criança já tenha já a sua instrução, o seu ensino, a sua formação a partir de princípios bíblicos. E esse ano vem junto com projetos como esse do pastor Coutinho, de ter um estúdio, de trabalhar em cima de cursos de formação, esse empenho de uma região, de uma denominação, de um grupo de pastores e amigos que entendem o lugar da palavra de Deus na formação do indivíduo. Nós louvamos a Deus porque esse despertar vem da parte do Espírito Santo de Deus. Durante muito tempo, como igreja, nós pensamos que o nosso maior desafio era trazer as pessoas até a igreja para que elas pudessem aqui ter uma formação. Nos últimos anos, esse conceito tem ampliado dentro de cada um de nós e nós temos entendido que quanto mais cedo nós chegamos até o ser humano, no caso do Instituto Wesleyano de Ensino, a partir dos 7 meses, quanto mais cedo nós chegamos até eles, dando os princípios que eles precisam carregar, aí então nós estamos cumprindo a nossa missão e facilitando não apenas para que esse indivíduo chegue até a igreja, mas que a igreja vá até esse indivíduo na sua necessidade primária e formando em todos os ambientes, não só o da educação, mas o profissional, também na sua formação teológica, ministerial, em todas as áreas da sua vida relacional, que nós possamos alcançar esse indivíduo, dar a ele princípios que vão norteá-lo para uma vida de qualidade, com princípios, saudável e de forma que nós possamos construir uma sociedade melhor. Que Deus dê graça a essa região, na pessoa do bispo Roberto Amaral, com toda a sua equipe, pastor Coutinho e a sua equipe na Secretaria de Educação, para que nós possamos avançar nessa área. Eu quero ter aqui um texto conosco para que nós possamos basear uma caminhada que Deus nos propõe nessa noite e que trará a nós a consciência daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que precisa ser carregado como um legado a ser transferido de geração para geração. Romanos capítulo 12, apenas um versículo, que é o versículo de número 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou convencido, querido, que para que nós como indivíduos possamos desfrutar dessa busca que há dentro de cada um de nós, que é uma vida saudável a partir daquilo que o Senhor pode proporcionar a cada um de nós, nós precisamos experimentar essa formação, essa renovação e essa conservação do que Deus tem reservado e colocado dentro de cada um de nós pela sua palavra. Quando tem um tema como esse diante de mim, o cuidado com a palavra, logo vem à minha mente que esse cuidado ele não nasce no coração do homem. Você logo de início percebe esse cuidado que Deus teve em preservar a palavra, passando de geração em geração, chegando a todos os indivíduos, sabendo Deus que é essa palavra que transforma o ser humano. Deus teve o cuidado, primeiro parte dele, de fazer com que a sua palavra pudesse ser acessível e pudesse ser carregada de geração a geração. Quando eu olho para Deuteronômio, capítulo de número 6, e vejo esse Deus dizendo aos pais, aos anciões, aos mestres da lei, aos rabinos daquela época, e esse ensinamento é que logo cedo a criança precisava ter acesso aos estatutos, mandamentos, preceitos, conceitos que vinham da parte de Deus. E Deus tem o cuidado de dizer que essa palavra precisa ser levada no caminho, sentado à mesa, quando nós nos deitamos, deve ser atada no pescoço, deve ser impressa, inculcada na cabeça da criança, para que ela, através da palavra, tenha uma transformação da sua vida. Então, em primeiro lugar, esse cuidado com a palavra nasce no coração de Deus, e nasce porque Deus sabe que o homem tem necessidade de ser alcançado por essa palavra. Quem sabe nessa dinâmica nossa de cuidar da palavra, nós nessa caminhada acabamos nos deparando com essa verdade, uma vez que é uma missão de Deus, se torna uma missão nossa também. Porque na missão de Deus, desde o Éden, Ele tem o cuidado de se encontrar com o homem, para dar ao homem a sua palavra, para trazer ao homem diariamente uma porção daquilo que vem dele. E quando nós olhamos para esse Deus que carrega a missão de fazer com que a palavra seja o agente transformador da vida do homem, nós logo abraçamos essa missão. E abraçando essa missão, fazemos também com que todos os dias nós possamos carregar essa palavra e compartilhar essa palavra com aqueles que estão em nossa volta. O ser humano, ele tem necessidade dessa palavra, primeiro, porque ele precisa ser formado. E na sua formação, os elementos necessários, os princípios, os valores, estão na palavra de Deus. Eu fui criado até os meus 12 anos na igreja, e infelizmente depois dos 12 anos, eu me distanciei, como muitos da minha geração, da igreja. Mas os princípios que recebi ainda novo, na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, nas palavras ministradas no domingo à noite, esses princípios ficaram enraizados dentro de mim. E foi formando um cidadão que, mesmo durante anos estando fora dos caminhos do Senhor, conhecia a verdade, sabia dos princípios e tinha plena consciência que estava andando fora dessa proposta que Deus tem para o ser humano. Essa geração, ela precisa quanto mais cedo dessa palavra, porque essa é a geração da informação, essa é a geração da acessibilidade à palavra, do conhecimento, e eles têm acesso muito cedo a toda essa informação que pode formar ou deformar um ser humano. Nossa responsabilidade como igreja é chegar muito cedo, nos aproximar muito rápido,
precocemente a esses indivíduos, para que eles, recebendo a palavra de Deus, eles possam ser moldados segundo aquilo que Deus tem colocado dentro de nós para a nossa formação. Mas o homem não precisa, o homem não necessita apenas de ser formado, ele precisa ser transformado por essa palavra. E essa palavra tem esse poder de transformação. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é poder de Deus para a transformação do ser humano. É um dinamite que, uma vez que é colocado dentro do homem, ele causa mudanças profundas. Estruturas são mudadas na maneira que nós pensamos, na maneira que nós agimos e na maneira que nós nos comportamos diante dos nossos deveres, responsabilidades e compromissos. Há um chamado de Deus a nós entendermos que é o evangelho de Deus que vai transformar essa geração que está diante de nós. Há um chamado a nós confiarmos mais na palavra que, uma vez pregada, tem o poder de penetrar no interior do ser humano, e diz o escritor sagrado, como uma espada de dois gumes, penetrar e fazer divisão entre a alma e o espírito, discernindo todas as coisas e transformando esse ser, para que ele não seja mais aquele ser de antes, mas ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salmista diz que essa palavra é a luz para os nossos pés, e essa é a geração que tem andado em trevas, tateando o que está em sua volta, sem perceber o que está ao seu redor, sem conseguir enxergar o perigo que está na eminência, à sua frente. Essa é a geração que tem se perdido dentro da sua própria casa, dentro de uma faculdade, dentro de uma profissão, dentro da sua aquisição. E aí então nós resgatamos esse valor, que uma vez que nós levamos a palavra, nós acendemos uma luz, e quando essa luz é acesa, essas pessoas se encontram e elas descobrem aonde elas estão, para onde elas estão caminhando e onde elas precisam chegar. A igreja precisa confiar mais no poder da pregação do evangelho. A igreja precisa saber que é esse evangelho que transforma. Quando Paulo ele é levado por Barnabé até a cidade de Jerusalém, e há uma desconfiança da transformação que ocorreu em Paulo, Barnabé se coloca diante daquela comunidade para afirmar que aquele homem que está ali não era mais aquele homem que perseguiu os cristãos, que matou os cristãos, que era um inimigo dos cristãos. Barnabé acreditava tanto que a palavra, uma vez entrada no coração de Paulo, transformou a vida do perseguidor em perseguido, a vida daquele que antes investia toda a sua vida perseguindo o povo de Deus, e agora estava se colocando como um perseguido, porque ele tinha sido transformado pelo poder da palavra. Quando nós cuidamos da palavra, logo na mesa da nossa casa, quando estamos com nossos familiares, quando nós cuidamos da palavra, quando nós estamos no caminho com os nossos amigos, quando nós cuidamos da palavra, quando nós estamos à frente de uma escola bíblica dominical, seja como um professor ou como um aluno sentado em uma classe, quando nós cuidamos da palavra em uma escola teológica, em cima de um púlpito da igreja, nós estamos usando a maior ferramenta que Deus colocou nas mãos da igreja para a transformação do mundo. Nós não vamos transformar o mundo com os nossos recursos tecnológicos. Eles são úteis e nós os usamos para potencializar a chegada dessa palavra até o indivíduo. Mas o que transforma não são os efeitos, não é a qualidade, não é a técnica. O que transforma é o poder da palavra, que é como um dinamite. Quando entra no coração do homem, quando é chegada a uma família, quando entra para dentro do indivíduo, toda a sua vida é transformada, e quando é transformada, tudo ao seu redor se transforma também. Lembra do carcereiro de Filipos, que quando ele tem a visão da soltura de Paulo e Silas, e ele se desespera porque a cela está vazia, Paulo diz: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Você continua lendo o escrito e logo você descobre que aquele homem, não apenas ele foi salvo, mas o evangelho que ele recebe da parte de Paulo, ali ainda naquela prisão, chega até a sua casa, e aqueles que estão próximo deles, o seu grupo do oikos, daqueles que estão mais próximos, também recebe a palavra, e essa palavra transforma a sua vida. Secretarias como essa, elas foram erguidas, levantadas, para cuidar da palavra, para preservar a palavra, para fazer com que essa palavra seja o agente transformador do indivíduo. Quando nós falamos em construção de estúdios, em abertura de salas de aula, em plataformas aonde nós formamos os nossos ministros, quando nós falamos de formação de professores de escola bíblica, quando nós falamos de professores de escola bíblica dominical, quando nós falamos de professores de seminários, de aberturas de instituto, nós entendemos que secretarias como essa foram levantadas para que elas possam facilitar, potencializar aqueles que são levantados como ministro de Deus. Agora, além da formação do ser humano a partir da palavra, além da transformação do homem a partir da palavra, eu creio também no renovo do homem a partir da palavra. Quantas vezes essa palavra veio como renovo para nos colocar de pé. A Bíblia diz que Elias estava lá dentro da caverna, desanimado, pedindo a morte, e depois de ter enfrentado uma grande batalha, acredito eu, cansado dessa luta do dia a dia, dessa luta de um profeta, a Bíblia diz então que ali apareceu o Senhor a ele, deu pão e água para beber, tocou nele, e então vem a palavra a Elias e diz: levanta-te, porque longa é a caminhada ainda. A Bíblia diz que quando Ló e Abraão se separaram, em Gênesis capítulo 13, Abraão se prostrou, e o Senhor apareceu a ele e disse: ei Abraão, levanta-te, olhe essa terra no seu comprimento, olhe essa terra na sua largura, olha por todo o seu redor, porque essa terra que vês, caminhe sobre ela, porque a terra que caminhar sobre ela, eu te darei como herança. A Bíblia diz que Abraão levantou e ele mudou para os carvalhais de Manre. Quando a palavra de Deus vem, ela é um renovo para aqueles que estão abatidos. Quando a palavra de Deus vem, coloca de pé aqueles que estão caídos. Quando a palavra de Deus vem, manda embora todo desânimo. E eu acredito fielmente que essa palavra então é o renovo de Deus para aqueles que na caminhada se cansaram, se fadigaram, se dispersaram e precisam reencontrar o caminho. Quando nós olhamos para essa responsabilidade que Deus teve e decidiu compartilhar conosco na pregação do Evangelho, eu vejo que a superficialidade às vezes de uma igreja, de um ministério, de um indivíduo, está na ausência da palavra. E infelizmente nós nos tornamos grande nas extensões laterais ao nosso redor, mas nos tornamos raso no conhecimento da palavra. Eu tenho uma live todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias. Há mais de 2 anos eu estudo a palavra com aqueles que querem participar comigo, às 7h15 da manhã, através do meu canal do Instagram, Aguinaldo.central. 7h15 nós começamos uma oração, depois um pouco de interação com os irmãos que estão ali, que já acompanham essa live há muito tempo. Depois nós lemos 2 capítulos pelo menos da Bíblia, e depois nós entramos num comentário destacando os principais versículos que nós encontramos nesse texto. Esse ano já lemos a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, lemos o livro de Joel, lemos o livro de Abacuque, terminamos semana passada o livro de Oséias e entramos agora no livro de Amós. Quando nós nos deparamos com a Escritura Sagrada, e principalmente agora que estamos estudando esses textos proféticos, nós chegamos à total compreensão que a Bíblia, ela antecipa o dia de amanhã. Ela nos coloca diante do preparo para lidar com as adversidades que existem hoje, mas aquelas que estão por vir amanhã.
A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Alguém já disse isso para nós. E quando nós deparamos com a leitura sagrada da palavra de Deus, as nossas estruturas, elas vão sendo mudadas e transformadas. A Bíblia tem o poder de construir em nós estruturas mais fortes, mais bem preparadas e mais capazes do que as estruturas que estão ao nosso redor, no nosso exterior. Quando nós temos a prática da leitura da palavra de Deus, essa leitura vai construindo em nós fortalezas, muralhas, que nos prepara para enfrentar os nossos inimigos, os dias difíceis e a adversidade. A palavra de Deus é essa palavra que nos renova para novos tempos. E quando nós nos dedicamos a ler, quando nós concentramos a nossa vida nela, nós crescemos não apenas para o lado, mas nós crescemos também na profundidade, na intimidade e no encontro com o nosso Deus. E é aí que está o nosso renovo. Quando a palavra nos coloca face a face com o nosso Deus, quando ela faz nos encontrar com aquele que é o nosso Criador e conhece-nos na nossa essência, na nossa formação, há um chamado, há uma leitura, não a leitura superficial, não a leitura do texto, não a mensagem que está impressa, há um chamado, a leitura das entrelinhas, da mensagem que está entre as linhas e que somente na meditação nós descobrimos para que nós sejamos renovados pelo poder da palavra. Sexta-feira passada na live, quando nós estávamos terminando de ler o capítulo 4 do livro de Amós, nós deparamos com aquela expressão: prepara-te, Israel, para encontrar com seu Deus. Ali nós encontramos mais do que uma frase, mais do que uma palavra profética para uma geração que estava vivendo antes do cativeiro da Babilônica. Nós encontramos mais do que uma profecia para uma nação. De repente a palavra começou a arder dentro do coração. De repente ela começou a queimar. E a palavra viva e eficaz se materializou naquele momento, fazendo até que a estrutura daquele que estava lendo pudesse ser aquecida e a sua vida pudesse ser transformada. A palavra de Deus é essa, que quando você lê mais do que o texto, ela tem o poder de te ganhar, de te dominar, de te controlar e te trazer experiências que você não teve antes. John Wesley, ouvindo o comentário do livro de Romanos, ele se depara com Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18. E quando a palavra naquela noite, que ele já tinha lido muitas vezes, mas naquela noite, essa palavra que ele leu muitas das vezes, quando ela entrou em seu coração, ganhou a profundeza da sua alma, tocou o seu espírito, ele diz que o seu coração se aqueceu, e a partir dali, a sua vida foi transformada por um versículo, que foi como uma dinamite, que caiu dentro do seu coração naquela noite. A palavra, nós devemos cuidar, porque ela que é o agente transformador, renovador das nossas vidas, e não podemos viver sem ela. Às vezes, como ministro do Evangelho, ou como professores, nos agarramos muito às leituras paralelas que fazemos, de comentários, de dicionários, enciclopédias e livros devocionais que nós lemos, e todos esses livros nos ajudam muito. Me lembrei agora de Dom Alexandre Ximenes, um bispo da igreja anglicana que tive o prazer de conhecê-lo em Recife. Ele vem da igreja congregacional, seu pai, um pastor conhecido em Campina Grande, e ele, filho de pastor, muito cedo se deu à leitura. Alexandre Ximenes diz que um dia o pai dele virou para ele e disse: meu filho, você precisa parar de ler um pouco esses livros que você está lendo e ler mais a Bíblia. Certa vez escutei um grande preletor da nossa nação afirmar: às vezes, quando estou pregando no livro de Atos, eu preciso ter o cuidado de não pregar sobre o que eu li, sobre o livro de Atos, e me deter apenas em pregar naquilo que está escrito no livro de Atos. E esse é um cuidado que nós devemos ter, porque a palavra é suficiente
Todos esses recursos que nós temos nos ajuda a ampliar a nossa mente, a compreender o escrito, mas nenhum escrito ele é maior do que a escritura sagrada na sua essência, no seu texto original. As muitas versões, elas nos ajudam a comunicar com gerações, com etnias, ela nos ajuda a comunicar com pessoas de diversos nichos, mas nós não podemos esquecer que é na originalidade do texto que dá uma palavra que transforma a nossa vida. Nós não podemos abrir mão de pregar sobre o texto em detrimento de pregar sobre o que nós lemos sobre o texto, porque é a palavra de Deus que tem poder para transformar a nossa vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite: como você tem cuidado da palavra de Deus? Qual é o lugar que ela tem encontrado na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia? Como é que você tem lidado no seu dia a dia com a palavra? Qual é o cuidado que você está tendo para que a palavra permaneça na sua vida e forme, transforme e renove a sua vida quando você precisar de uma renovação? Eu era muito pequeno ainda na escola bíblica dominical e eu aprendi uma canção: leia a Bíblia e faça uma oração se você quiser crescer. Essa ainda é a verdade colocada diante de nós. Se quisermos crescer, vamos precisar diariamente ler a Bíblia e fazer uma oração para que Deus possa nos levar ao crescimento que nós precisamos. Buscamos crescimento em muitas áreas, investimos às vezes pesado em formações seculares, em graduações, em faculdades, e tudo isso é muito bom, mas não podemos desprezar o investimento que precisamos fazer na formação da palavra em cada um de nós. Qual é o lugar que a Bíblia tem encontrado no seu dia a dia, na sua devocional? Qual é o lugar que a Bíblia tem tido na formação da sua família, na formação profissional que você tem buscado? Qual é o lugar que a Bíblia tem encontrado no seu ministério, na sua sala de aula, na sua profissão? Qual é o lugar que a palavra de Deus tem tido na sua formação? E eu estou chamando essa geração a um resgate pela palavra. Quando nós decidimos abrir o Instituto Wesleyano de Ensino, foi uma inquietação que Deus vem ministrando no meu coração, da sensação que muitas das vezes nós estamos chegando atrasado, que estamos chegando quando a floresta já está sendo incendiada, e nós estamos tentando apagar um incêndio que parece que não pode ser apagado. Eu pensei que trabalhar com casais era trabalhar quando eles ainda estavam na fase do namoro. Sempre carreguei esse conceito comigo. Se eu quiser preparar para que esses jovens tenham casamentos saudáveis, nós precisamos investir em ministérios que cuidem deles desde o seu namoro. E carreguei esse princípio comigo, porque muitas das vezes, tentando tratar de um casamento que está em crise, eu identifiquei que era lá no namoro que algumas coisas não foram colocadas no lugar, que alguns equívocos foram cometidos. Mas hoje eu estou convicto que não é na fase do namoro que nós devemos chegar até o ser humano. Nós devemos chegar ainda na sua infância e lá formar nele princípios inabaláveis que vão ser carregados por toda uma vida, que vai fazer desse indivíduo não apenas um profissional na área de saúde, do direito, da economia ou em qualquer uma outra área, mas vai fazer dele um cidadão com princípios que o levará a ser um esposo ou uma esposa, levará a ele ser um empresário ou um empregado. Mas eu estou convicto que é a palavra de Deus que vai fazer desse indivíduo o que ele precisa ser, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais saudável e mais bem ajustada. Por isso esse chamado: voltemos a olhar para a palavra como elemento básico, necessário, para que nós possamos ser aquele ser que Deus criou, resgatando em nós imagem e semelhança que Deus deu a cada um de nós. Quero orar com você nessa noite, e eu quero orar por um despertamento para a sua vida.
para a sua casa, para o seu ministério. Muitas das vezes me vi tentado a abrir a Bíblia apenas para buscar um texto para pregar. Nos últimos anos, Deus me corrigiu nessa área, e a Bíblia passou a ter um lugar especial no meu dia a dia. E nos últimos anos, compartilhando esse momento com outras pessoas, vi que esse hábito tem mudado o dia dessas pessoas que começam lendo a Bíblia. Há uma pesquisa que, se você ler a Bíblia um dia na semana, pouca coisa ou nada muda na sua vida. Mas se você lê a Bíblia pelo menos 4 dias da semana, a sua mente é transformada e você consegue lidar com tentações que você não conseguia lutar contra elas antes e vencer. É construído dentro de você uma estrutura onde te habilita a ser um cidadão melhor. Eu quero te chamar a mais do que uma leitura de um dia na semana, talvez de um domingo à noite na igreja, talvez da escola bíblica dominical. Eu quero te chamar a uma leitura diária da palavra de Deus, para que você seja transformado não apenas em parte, mas no todo. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer, então, se amolde segundo os padrões da palavra de Deus. Guarde o entendimento que você recebeu da parte do Senhor e não desperdice tempo com outras coisas que não seja aquilo que seja útil no seu dia a dia. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor: Senhor, que a Tua palavra tenha um lugar todo especial em minha vida. Antes de eu orar, eu me lembrei, minha filha está aqui comigo hoje, ela tem 25 anos. Quando ela tinha 5 anos de idade, nós estávamos saindo da cidade de Volta Redonda, estávamos vindo para a cidade de Piraí, para estar ministrando a palavra numa sexta-feira à noite. Eu saí um pouco mais cedo de casa e nós paramos num estabelecimento comercial, depois pegamos a estrada e, saindo ali na Polícia Federal, aqui da Dutra, em direção a Piraí, nós descuidamos um pouco, estava chovendo e o carro deslizou na pista e capotou 8 vezes, comigo e com meus 2 filhos e com a minha esposa. O carro capotou 2 vezes no asfalto, 6 vezes numa ribanceira, e Deus deu a graça de eu e meu filho chegarmos lá embaixo da ribanceira, ileso, com pequenos arranhões. A minha esposa e a minha filha, elas foram jogadas para fora do carro, e eu caí meio tonto lá, e sem ver a minha esposa e a minha filha, só o meu filho sentado do lado numa grama, porque o carro havia jogado ele para fora do carro também, o tombo, a capotagem jogou ele para fora do carro também. E eu olhei e vi, não vi a minha filha e minha esposa. Entrei em desespero e gritei por elas. Elas responderam, ficaram no meio do mato lá em cima, e eu subi. Ali nós fizemos uma oração, fomos levados para o hospital, ficamos em observação. Eu e meus 2 filhos voltamos para casa. Minha filha, minha esposa, que teve uma fratura grave, ela ficou internada por 10 dias. No outro dia acordei de manhã, atordoado, me sentindo irresponsável pelo que aconteceu, cheio de culpa e cheio de responsabilidade com aquele momento. E uma irmã tinha ido lá para casa preparar o café, cuidar de mim e dos meus filhos. A Rebeca pegou uma Bíblia que os irmãos pegaram, estava no porta-luva do carro, botaram tudo dentro da sacola. Dentro da sacola tinha uma Bíblia. A Rebeca pegou, ela tinha 5 anos. Ela não sabia escrever ainda, mas a mãe dela tinha ensinado ela a recitar o Salmo 121. E ela pegou aquela Bíblia, abriu a Bíblia, e aí ela começou a recitar: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. E ela foi lendo aquele salmo, e na medida que ela lia, eu ouvia uma resposta de Deus para a minha vida. Olhando ao meu redor, eu não via saída, tomado pela culpa, cheio de conceitos, querido, que pesavam sobre a minha vida naquele momento. Mas a minha filha, ainda sem saber ler, mas recebedora de uma palavra no seu interior, ela abriu e começou a recitar o que eu precisava ouvir naquele dia. Olhando para os montes, não vemos saída.
Mas quando nós olhamos acima do monte, nós enxergamos um Deus criador dos céus e a terra. E é Ele que não permite que os nossos pés vacilem. Quando nós firmamos a nossa casa sobre a rocha, quando nós edificamos o nosso lar, a nossa casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e dão contra ela. Mas nós não caímos, permanecemos inabaláveis, porque estamos firmados sobre a rocha, sobre a palavra que Deus liberou sobre cada um de nós. Vamos orar, queridos, e vamos pedir que o Senhor acenda um fogo dentro de nós e nos faça ser apaixonados pela sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos nessa noite, e agradecemos, ó Pai, por esse despertamento dessa Secretaria de Educação, ó Pai, a respeito da Tua palavra, do cuidado para com a Tua palavra, Senhor. E me coloco aqui diante dos meus irmãos, alguns aqui, outros em casa, para junto com eles, ó Pai, agradecer pela Tua palavra, que tem nos formado, tem transformado a nossa vida, e em muitos momentos tem servido de renovo para cada um de nós. Eu oro nessa noite e peço, Senhor, que a Tua palavra tenha um lugar todo especial em nossa vida, em nossa família, em nosso ministério, Senhor Deus. Ó Pai, que nós a encontremos na mesa, Senhor Deus. Pai amado, sentado no sofá da nossa casa, Pai, numa cadeira de um lugar como esse, que é chamado casa de oração. Ó Pai, que essa palavra nos tome, Pai, quando nós estamos dirigindo o nosso carro e ouvimos alguém recitá-la, Senhor Deus, e pregá-la. Que essa palavra, Senhor, nos leve aos Teus altares, à profundidade, Senhor, aonde nós o encontramos, e à altura, Senhor, aonde há um lugar construído para aqueles que Te buscam, Senhor, e Te buscam pela Tua palavra. Levanta as minhas mãos hoje, Senhor, para abençoar cada lar, e dizer, ó Pai, que toda dificuldade que é encontrada nessas famílias, de trazer a Tua palavra para o centro de suas vidas, essas dificuldades sejam vencidas, ó Pai, essas barreiras caiam por terra, ó Senhor, sejam removidas para longe, Senhor, e esses possam encontrar na Tua palavra uma resposta para os seus dilemas, para as suas crises, ó Pai, para os seus problemas, para as suas dificuldades, ó Senhor, e para uma vida alicerçada sobre a rocha, que faz, Senhor, que a Tua palavra nos torne inabaláveis. Ó Senhor Deus, essa palavra hoje possa cair em uma terra fértil, e ela possa produzir na proporção de 100 por 1, ó Senhor, muitos frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém